Graça e paz, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso café espiritual. Gratidão ao Pai, porque você é um prestigiado nesta manhã por estar aqui emprestando seus ouvidos para que a mensagem que será falada possa chegar até o seu coração. Pare tudo o que você está fazendo, dedique uns minutos para edificação espiritual. Pegue sua Bíblia, vamos meditar em mais um dia. E o nosso tema hoje é o sofrimento que nos leva a Cristo. Irmãos, eu não consigo imaginar dores e sofrimentos sem perdas. E também não vejo o sofrimento como algo bom, pois ele traz repulsa, emoções negativas, está associado com dor e infelicidade, é contrário à felicidade e prazer. Não deveria ser assim, mas eu começo a pensar e refletir com tantas situações de dores e sofrimentos que têm contribuído para que aprendamos mais sobre a vida. E uma delas é ver o quanto as pessoas, ou pelo menos um grupo dessas pessoas, só se aproximam mais de Deus quando as dificuldades batem na porta exigindo mais atenção do que deveria. O sentimento de sofrimento nos torna iguais. Ele não escolhe rico, pobre, homem, mulher, criança, se é brasileiro ou estrangeiro. A dor de um sofrimento também chega para todos em algum momento, sem exceção, para assolar e tirar as pessoas do seu aparente equilíbrio. E faz parte da condição humana lidar com as situações, tanto prazerosas quanto com as dolorosas que surgem nas nossas vidas, seja esse sofrimento físico ou mental. Uma coisa que os especialistas dizem é que todo indivíduo ele vive ao longo da sua existência momentos de crises. E não é no singular, não. É no plural, ou seja, quer dizer que são muitos sofrimentos e acontecem dos mais diversos formatos, sendo eles as perdas afetivas, como a morte de um ente querido ou amigo, alguém próximo, seja do trabalho, seja da escola. Os conflitos familiares, onde as discussões são constantes e não importa o tamanho da família. Pode ser uma família de poucos membros, muitos membros. As decepções amorosas, como os términos de relacionamentos, sejam eles no namoro, noivado, casamento, amizade. As necessidades básicas, como a falta do que comer, não ter aonde morar. E ainda tem as pessoas que sofrem e vivem tristes por viverem na rua. E todos que moram na rua têm uma história. Eles não estão lá, opa, acordei um dia, vou morar na rua, não. Cada uma dessas pessoas tem uma história. E uma história de sofrimento. As doenças, que são em maior quantidade, sejam essas pessoas ou as doenças que muitas vezes acontecerem na família, com amigos, colegas de trabalho e outros, né? A doença ela vem para todos, porque ela é uma condição carnal e vai afetar a nossa carne enquanto estivermos aqui neste mundo. Eu vou dar um exemplo bem próximo do que está acontecendo conosco. Esse vírus do Covid-19, por exemplo. Muitos não esperavam que esse ataque tão mortal fosse surgir. É um vírus que está deixando muitos assustados e sofrendo pelas perdas. As aflições deste mundo têm assolado muitos e recai sobre todos. E essa maldição acontece em todo o mundo, ou seja, é uma pandemia. O que é uma pandemia, né? É uma doença infecciosa e contagiosa que se espalhou muito rapidamente e acabou contaminando uma
região inteira, país inteiros, continentes, ou seja, atingiu todo o globo terrestre de forma devastadora e continua ceifando, tirando vidas, levando pessoas que amamos, levando pessoas conhecidas. Ou seja, é um pranto universal. Eu ouvi numa reportagem uma especialista em infectologia falar que quando você ouvir falar de pandemia e guerra, com certeza haverão muitas baixas, ou seja, muitas mortes. E hoje isso faz parte da nossa realidade. Não seremos mais os mesmos, se é que tudo isso vai passar um dia, né? Vimos e estamos vendo pessoas próximas partirem por conta da pandemia. É duro que aconteça assim, mas parece que a maioria só consegue se lembrar de Deus nas circunstâncias de sofrimento. Não deveria ser assim, porém isso nos faz pensar que na dor todo mundo corre para o único que é capaz de aliviar as nossas dores. Na verdade, Ele, de forma espiritual, já levou sobre si as nossas dores. E louvado seja Ele que está na nossa liderança. Mesmo que muitos desafios apareçam diante das nossas vidas, uma coisa é certa quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18: Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Precisamos abrir a nossa caixa de fé e exercitá-las, meus irmãos. O que nos traz mais sofrimento do que carregar a nossa cruz? Quando eu falo de cruz, eu falo de tudo e de todas as situações difíceis que passamos, principalmente quando precisamos tomar uma decisão ou resolver problemas que ninguém vai resolver por nós. É eu e você para resolver. É como se nós estivéssemos na direção de um carro e houvesse uma situação assim ao qual você olharia e perceberia, puxa, vai acontecer um acidente. É só você que está no volante que tem que tomar uma decisão. Ninguém vai tomar por nós. Quando decidimos servir a Cristo, é preciso praticar o exercício diário de carregar não somente a nossa cruz, mas em alguns momentos carregar a cruz do outro também. É o que nos ensina a carta de Paulo, quando ele escrevia para os cristãos ali na igreja que ficava na Galácia, em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, deixou bem claro o que aconteceria com a sua vida caso você decidisse segui-lo de verdade. Vamos acompanhar a passagem que está em Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 36. Marcos 8, 34, 36. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Olha só o que Jesus diz aqui para mim e para você. Negue-se, quer dizer negar a si mesmo. Dói negar a si mesmo, irmão. Tome a sua cruz. Cada problema tem um peso. E esse peso, ele vai estar na sua cruz, não vai estar na minha. E por fim, siga-me. Novamente ele fala:
que sua vida se salvará. Se salvará quando você estiver disposto a amá-lo e amar o seu evangelho. E terceiro, cuide da sua alma para não perdê-la nos prazeres deste mundo, né? Por isso ele fala, seguir a Cristo quer dizer andar por onde ele andou, em lugares desertos, secos, ensolarados, chuvosos, em meio a tempestades, no meio do perigo, na multidão de pecadores, nos meios de hipócrita, no meio de doutores e mestres da lei, no meio de pessoas que estavam à margem da sociedade. Eu ficaria um bom tempo aqui citando lugares que ele passou, e quando olhamos para toda a sua existência, quando esteve aqui como homem, não tinha tempo ruim para ele. Isso tudo que eu citei é no campo material, pois nós ainda estamos nesta condição. Condição esta material que é a nossa carne. Mas se você se permitir passear pelo campo espiritual, vai perceber que já vencemos todo esse sofrimento. Sua missão aqui na terra, enquanto homem, foi a doação para todas as adversidades dos humanos, ensinando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixou a receita de graça para a nossa cura, mas muitos ainda não estão com seus olhos abertos, continuam com seus olhos fechados, se apegando a banalidades mundanas, mas o consultório de Cristo não está fechado. Sua receita não tem data de validade, sua dosagem é perfeita e de ação imediata. Sua assinatura é eterna e a cura, meus amados, é garantida. Alelaba por isso. Quando queremos algo, não tem tempo ruim para nenhum de nós. Alguma coisa ou algo sempre nos motiva a ir além. Quando Jesus Cristo veio, esteve entre nós e continua estando, fazendo a sua missão nos nossos corações de forma espiritual, o que o motivava eram as pessoas e a verdade que ele falava para aquele povo, que na verdade ele foi e é a própria verdade. Por isso ele diz no versículo 35, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eu vou narrar aqui para vocês uma pequena ilustração sobre o que é carregar a sua cruz e carregar a cruz do outro também. Certa vez, um jovem rapaz ficou encantado por uma linda moça e no auge da sua conquista ele começou a cortejá-la, indo à sua casa, levando presentes, elogiando esta jovem moça. Ele não mediu esforços para conquistar o coração daquela menina. Tudo o que ele fez foi investir em conquistar os seus desejos e conseguiu. Começaram a namorar, casaram, tiveram filhos e a vida seguiu. Mas aquele vigor inicial já não era mais o mesmo, pois tudo o que ele quis, na visão dele, já havia conseguido. Então, com o passar dos anos, o peso, o fardo começou a ficar pesado, pois era preciso trabalhar muito para sustentar sua esposa, filhos, despesas da casa, da esposa, dos filhos e detalhe, eles ainda não tinham sua própria casa, pois viviam de favor. Ele saía todos os dias para trabalhar e quando voltava estava tão cansado que não lhe restava mais energia para nada. Olha que situação! Em que momento este homem, depois de constituir sua família, ver seus filhos nascerem, teve tempo para elogiar sua esposa e estarem juntos enquanto casal novamente?
Em que momento se dedicou de forma real para conhecer seus filhos? Quando teve espaço para si mesmo? Depois de tudo o que este homem viveu diante do seu quadro, será que ainda há sonhos a serem realizados? Ou ele está prestes a desabar? Um dia ele chegou do seu trabalho e é chamado ao escritório do chefe. Conclusão: a empresa o dispensa, pois neste momento fala que está precisando cortar pessoas porque não tem mais como manter os serviços de alguns funcionários. E agora? A quem recorrer? Quando somos jovens, meus amados, temos sonhos e desejos. Corremos atrás até conseguimos o que queremos. Seguimos por um tempo com a novidade, mas com o tempo, com o passar dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, logo vem algumas insatisfações, mas aí já estamos tão envolvidos com alguns compromissos para pagar as nossas contas, que esperamos aquele salário no final do mês, que o que conquistamos vai ficando rotineiro, pesado, ou seja, todos os dias a mesma coisa. Aquilo vai trazendo um certo sofrimento, né, na mente da pessoa, na questão física. Aí eu pergunto, aonde está o nosso ânimo para buscar algo novo? Mudar o quadro de frustração pessoal? Como esse jovem rapaz da ilustração, da narração que eu fiz. O que fazer? Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas esta curta narração pode acontecer com qualquer pessoa. Eu imagino que já acontece na vida de muitos, mas na realidade cada pessoa tem uma reação diferente. A estrutura não é a mesma, ou seja, o conflito pode ser igual, mas a diferença veremos no resultado final. Existem muitas histórias que são da vida real. Por exemplo, alguém que busca uma carreira de sucesso, pessoas que querem ser grandes empresários, outros procuram estar bem instalados em alguma empresa de nome conceituado, alguns querem ser líderes religiosos e ainda tem aqueles ou aquelas, né, que querem ser uma boa mãe, boa esposa, um bom esposo, um bom pai. Eu poderia citar aqui também bons filhos, porque tem alguns que ainda querem ser bons filhos, né? E tantas outras situações onde essas pessoas terão que ter alguma motivação que os façam alcançar e sigam avante, né, para realizar o seu objetivo. E quando isso acontece por um tempo, é radiante, traz felicidade, mas com o tempo alguns irão querer mais e poderão achar que não conseguirão continuar. Alguns sentimentos irão bater na sua porta, querendo te entristecer, fazer com que você fique frustrado. O sofrimento mental vai te atormentar, o cansaço da carne vai aparecer. Mas não desista. O sofrimento pode até rodear a sua vida, enfraquecendo a sua alma, querendo que o seu corpo padeça. Mas o que eu quero que você entenda é que não espere o sofrimento arrombar a sua porta. Confie que é um Pai amoroso que quer te poupar dessas tribulações. Sem Jesus, irmãos, sem Jesus Cristo não somos nada. Quero que você anote as passagens que eu irei ler agora. Está em Romanos 5, do 1 ao 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência.
e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E agora, por fim, 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, que a partir dessa mensagem você tenha certeza que em qualquer situação que te faça sofrer, você leia essas passagens e seja fortalecido pelo amor de Deus que está derramado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado pelo Senhor Deus. Agora, meus amados, vamos orar e pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para que essas palavras fiquem gravadas no nosso coração. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus. Quão maravilhoso o Senhor é em nossas vidas, porque diante do sofrimento, Pai, nós sabemos que Ele nos faz nos aproximarmos mais de Ti, nos aproximarmos mais aos Teus pés, levar ao Teu trono a nossa aflição, a nossa angústia. Não deixe, Senhor, que muitas vezes aqueles que mais sofrem ou que acreditam sofrerem mais do que outros, esperem essa dor bater na porta deles, essa dor dilacerar suas almas, mas que o Senhor, Pai, nos ajude a entender cada vez mais que nós somos justificados pela fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, e que pela fé, Senhor, temos entrada por esta graça que o Senhor nos deu, ao qual estamos firmes. Nos ensine, Pai, a cada dia mais gloriarmos na esperança da glória do Senhor. Que nas tribulações, Pai amado, elas venham nos trazer a paciência de entendermos e aprendermos, Pai, com a experiência que passarmos por ela, para ensinar a outros que precisarão, Senhor. Tua palavra nos ensina que a esperança não traz confusão e que o Teu Espírito Santo colocado dentro de nós, Pai, Ele vai fazer com que o amor de Deus seja derramado a cada dia em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais esses poucos minutos na Tua presença, por esses momentos, Pai, que são tão preciosos. Não tem preço, Senhor, estar na Tua presença neste momento, Pai. Pedindo, Deus, que o meu sofrimento, Senhor, que as minhas dores, elas já foram vencidas na cruz por nós, pelo Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, apenas a estarmos firmes na Tua presença e a levar a nossa cruz e ajudar aqueles que precisam também, Senhor, em alguns momentos, Pai, carregar a sua cruz. De que forma, Pai? Em oração, em amor e em carinho, Pai, e incentivo de que somente no Senhor Jesus Cristo nós seremos mais que vencedores pelo Teu amor. Muito obrigado, Jesus. É o que eu te peço por cada ouvinte, Pai, que está, Senhor, aos pés deste café espiritual, esperando, Deus, verdadeiramente um alívio para as suas tribulações, um alívio para o seu sofrimento. Fica com cada um de nós, Pai.
Muito obrigado, Jesus. Amém.